Olá, bem-vindos a mais uma discussão com o especialista. Meu nome é Pamela Cavalcante, eu sou médica colaboradora da unidade de valvopatias do INCOR e ao meu lado hoje eu tenho o Dr. Henrique Ribeiro, que também é cardiologista intervencionista da unidade de hemodinâmica aqui do INCOR. Hoje a gente trouxe um caso bem desafiador da nossa reunião de Heart Team e a gente vai discutir aqui com vocês alguns pontos principais. Então, o caso de hoje é uma senhora do sexo feminino de 70 anos, que tem uma baixa estatura, uma superfície corpórea pequena, é diabética, insulino dependente, hipertensa, renal crônica não dialítica, estágio 4, e já é portadora de DAC triarterial. De diagnósticos, ela acompanha no nosso ambulatório por uma estenose aórtica importante e degenerativa e também uma estenose mitral importante e degenerativa. Ela já é sintomática, tem uma dispneia classe funcional 3 e nos últimos 3 meses iniciou também com quadro de angina CCS2. Na estratificação de risco para definição da melhor abordagem, ela pontuava em alguns critérios. A fragilidade dela pelo EFT, ela pontuava 2 pontos. O Euroscore 2 dela era um alto risco cirúrgico, então 6,12%, e o STS dela é intermediário, de 4,8%. No laboratório, ela tinha uma anemia discreta e uma creatinina basal de 1,72 com clearance estimado de 28. O eletrocardiograma já evidenciava um ritmo sinusal com uma hipertrofia ventricular esquerda e também com uma sobrecarga biatrial. O raio-x com uma área cardíaca bem aumentada e também aumento biatrial importante, a gente vê ali o sinal da bailarina, borramento da silhueta cardíaca, sem outros achados, não tinha congestão pulmonar significativa. Então, quando a gente parte para o ecocardiograma, a gente vai buscar essas alterações de gravidade que vão nos auxiliar na escolha do melhor tipo de intervenção nesse caso. No ecocardiograma, então, na janela parasternal eixo longo, a gente consegue ver, primeiro, a mitral com as cúspides bem espessadas, com redução da mobilidade das cúspides, e a aórtica a gente também vê a mesma coisa, espessamento das cúspides com bastante calcificação e redução de mobilidade. Aqui, numa fotografia, a gente consegue medir a via de saída, que é uma via de saída mais estreita, de 20 milímetros. Aqui com o Doppler a gente consegue ver que tem uma aceleração de fluxo importante, tanto da aórtica quanto da mitral. No parasternal eixo curto, a gente consegue ver que a aórtica é uma válvula trivalvularizada, com restrição da abertura dos folhetos. E mais uma vez, na apical 4 câmaras, a gente consegue ver melhor um pouco a mitral, também dá para reparar uma hipertrofia ventricular importante, espessamento das cúspides, uma redução da mobilidade, principalmente da cúspide posterior, e uma calcificação importante do anel mitral. Aqui nessa imagem a gente avalia um pouquinho melhor essa calcificação mitral importante, com extensão principalmente para a cúspide posterior, gerando uma restrição da abertura. Então, resumindo, o ecocardiograma dela é uma estenose aórtica importante, uma área valvar estimada de 0,8, um gradiente médio de 42, estenose mitral de grau moderado é importante, área valvar de 1,2, o gradiente médio de 8, e o que chama mais atenção é a calcificação importante do anel mitral, com extensão principalmente à cúspide posterior. Quando a gente vai analisar a angiotomografia, algumas coisas chamaram atenção. Então, o ecocardiograma já evidenciava que era um acometimento importante da válvula aórtica. Aqui na angiotomografia a gente consegue ver também a anatomia confirmando que é uma válvula trivalvularizada, mas chama atenção que o score de cálcio valvar não é tão alto, né, Henrique? É comum isso na mulher, né? Às vezes a mulher não apresenta uma calcificação tão exuberante quanto os homens, mesmo tendo uma anatomia mais grave, né? Perfeito, Pamela. Obrigado. Acho que é um caso do dia a dia, né? Muito frequente nessas pacientes de baixa estatura, com doença multivalvar, né? E sem dúvida a tomografia ela pode nos auxiliar, né? Nessa tomada de decisão. Então, habitualmente, de acordo com os principais trabalhos e o que foi incorporado na nossa diretriz, né, para mulheres acima de 1.200 de score de cálcio e para homens acima de em torno de 1.800 a 2.000, né? Mas obviamente isso é um valor que deve ser assim avaliado de acordo com a característica de cada paciente individualmente. A gente vê que no Brasil a gente tem alguns pacientes, por exemplo, reumáticos, que
tem muita assim, fibrose do tecido valvar, às vezes não com uma calcificação tão exuberante, mas de fato com uma estenose importante. Então ela tem um VE bem remodelado, hipertrófico, né? Tem sem dúvida a área valvar abaixo de 1 e gradiente mais alto, e não é também porque não deu 1.200, então a estenose não é importante. Obviamente cada exame, né, por isso que são exames complementares, né? Então ela tem clínica, tem uma propedêutica de estenose aórtica importante, o eco confirmou isso, e a tomografia mostrou que não é um predomínio de tanta calcificação e mais realmente folhetos mais espessados, né? E é importante também ver, por exemplo, se essa calcificação não tem extensão, né, para a via de saída do ventrículo esquerdo, que isso eventualmente, se for decidido por um tratamento transcatéter, é algo que muda um pouco a nossa abordagem em relação ao tipo de válvula, sobredimensionamento e etc. Ótimo. Então foram feitas as medidas, já pensando possivelmente uma intervenção transcatéter. Então ela tinha uma área valvar de 330, um perímetro de 68, isso ajuda a escolher o tamanho da prótese, né, Henrique? Exato. Os diâmetros transversos e o diâmetro médio de 21. Sem dúvida, Paloma, aqui um ponto importante, né? Quando a gente fala em área valvar, né, está se referindo ao anel valvar, né? Então a gente cria esse plano imaginário tridimensional logo abaixo da inserção das cúspides, né? E é através da área e do perímetro, fundamentalmente, né? Então nunca uma medida linear, né? Então a gente tem que ter realmente essa visão do todo para a gente conseguir selecionar melhor o dispositivo transcatéter que vai ser utilizado naquele paciente individualmente. Habitualmente, para próteses expansíveis por balão se utiliza a área, e para prótese autoexpansível, geralmente o perímetro, mas são medidas intercambiáveis, qualquer uma das duas pode ser utilizada na prática para selecionar o dispositivo. Ótimo. A via de saída não mostrava uma calcificação exuberante. A altura das coronárias, ela tinha uma coronária direita com uma implantação um pouquinho mais baixa, de 9 milímetros, e a esquerda de 11 milímetros. Isso dificultaria de alguma forma o procedimento, Henrique? Traria algum grau de risco adicional? Exato, esse é um ponto-chave também, que ao longo, né, desses praticamente 20 anos da TAV, 21 anos da TAV no mundo, aqui no Brasil esse ano fazendo 15 anos, né, do primeiro implante em 2008, a gente evoluiu muito e realmente a tomografia tem tido esse papel preponderante para evitar complicações graves como a obstrução coronária. Então, quando você como a gente não está retirando, como na cirurgia, o folheto nativo, né, a gente está colocando a TAV dentro desse folheto, né, em cima desse folheto, ele vai ser deslocado em direção ao ósteo coronário. E o que a gente viu já de estudos prévios é que quando o ósteo da implantação das coronárias ele é baixo e o seio de valsalva é estreito, são fatores que podem assim predispor o paciente, né, a encontrar, né, essa complicação, que na prática é rara, né, é menos de 1%, hoje é em torno de 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8% na maioria dos estudos, mas é mais frequente em mulheres com seio de valsalva estreito e com a coronária baixa, geralmente coronária abaixo de 11, 12 milímetros, e o seio de valsalva menor do que 30 milímetros. São os parâmetros que na prática a gente utiliza. Ótimo. Os acessos femorais todos com tamanhos que caberiam para poder fazer o procedimento transfemoral, que é preferível. Geralmente hoje em dia a gente usa acima de 5,5, então com os dispositivos de nova geração, em geral acima de 5,5, 6 é um diâmetro adequado para passagem, né, para o cruzamento desses dispositivos de nova geração. E caso não pudesse se transfemoral não fosse um acesso considerável por conta do tamanho, teria outras opções, né? Exatamente. Vocês buscariam outras opções a gente tem principalmente o acesso pela subclávia, geralmente a subclávia esquerda, e pela carótida também, geralmente a carótida do lado esquerdo. Com esses dispositivos de nova geração, alguns estudos recentes mostraram resultados comparáveis ao acesso transfemoral, ainda um pouquinho mais de AVC, um pouquinho mais
de sangramento e complicação vascular, mas assim, em termos de mortalidade, desempenho hemodinâmico e sucesso do procedimento, muito próximo do transfemoral. Então esses são os dois acessos mais utilizados. Ainda tem transapical, transaórtico, transcaval, né, que você faz uma punção da veia cava em direção à aorta, né, que é um pouco mais arriscado, mas também são algumas alternativas aí, às vezes para pacientes que não têm condição cirúrgica. Agora falando um pouquinho da mitral e da calcificação do anel mitral, né, que a gente chama de MEC. A espessura média do anel, a gente tem um score que foi validado por um estudo que o Henrique vai comentar logo mais, que é o MEC Score, que avalia, baseado em alguns dados tomográficos, o risco de embolização da prótese. Então, ela pontuava 7 pontos nesse score MEC. Além disso, a gente faz as mesmas medidas também para avaliar o melhor tratamento, né, intervenção transcatéter também. Então, aqui chamava atenção, a gente calcula a distância do folheto anterior para a válvula mitral, a distância do septo lateral para a válvula mitral, o ângulo aorto-mitral, tudo isso são dados que para vocês vai fazer diferença na hora, né, Henrique? Exato. Para quem às vezes não está muito afeito, na verdade, a gente já sabe, né, que essa paciente tem os critérios de estenose aórtica importante e estenose mitral importante, né? E diante de uma paciente de baixa estatura, insuficiência renal, diversos fatores de risco, quando a gente pensa no procedimento transcatéter, estamos pensando então na TAV para a válvula aórtica, né, que tem os seus desafios, né, nesse caso, e no caso da válvula mitral, né, principalmente quando você tem essa calcificação quase circunferencial do anel mitral, né, esse mitral annular calcification, isso para uma cirurgia de peito aberto aumenta muito o risco de disjunção atrioventricular, de complicações peri-procedimento por conta dessa calcificação. Sim. Então, pensando nisso, foi desenvolvido um procedimento chamado valve-in-MEC. Tem o valve-in-valve, que é quando você já tem a prótese cirúrgica disfuncionante. O valve-in-ring, que é o paciente que foi feita a plástica da válvula e colocado um anel para auxiliar na redução da insuficiência. Então, quando você põe uma TAV dentro desse anel, é um valve-in-ring. E tem também esses pacientes, né, com estenose, com valvopatia mitral importante e essa calcificação do anel que a gente pensa no procedimento de valve-in-MEC, que é colocar basicamente a TAV, né, expansível por balão, exatamente a mesma válvula que é colocada na aórtica, você só inverte ela de lado e coloca na posição mitral. Então, quanto mais cálcio para esse procedimento de valve-MEC, melhor. Porque se você tem mais cálcio, mais fácil dessa prótese transcatéter ancorar ali nesse anel. Então esse score foi o primeiro score que tentou transformar algo que era muito subjetivo em algo mais objetivo e reprodutível na avaliação desses pacientes, porque o maior risco é essa válvula migrar. Um outro risco que a gente vai comentar em seguida é obstruir a via de saída do ventrículo esquerdo. Então a prótese pode não ancorar adequadamente e acabar migrando. E o outro problema, Pamela, quando a gente coloca essa válvula por catéter, a gente vai fazer o quê? A gente vai deslocar o folheto anterior da válvula mitral e aí nessa projeção que você colocou, que ficou extremamente feliz, né, colocar essa projeção do lado esquerdo, a gente vê aí, pessoal, do lado esquerdo, então, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo hipertrófico e saída da aorta, e a gente vê no meio aí a válvula mitral, o folheto anterior da válvula mitral passando. Então, ao colocar a válvula por catéter, a gente vai deslocar esse folheto e pode obstruir a via de saída do ventrículo esquerdo, né, que é uma complicação muito grave. Então, nessa paciente especificamente, Pamela, a gente calcula nessa região da via de saída, a gente coloca a válvula transcatéter de maneira tridimensional, como se fosse uma simulação, e a gente calcula a área que sobra ali na via de saída do ventrículo esquerdo. Em um outro grupo lá americano... Essa área que vocês chamam de NEO via de saída, né? Isso, NEO é o VOT, né? Que é Left Ventricular Obstruction Tract. Outflow Tract, melhor dizendo. Então, essa NEO é a nova via de saída que vai ser criada colocando o dispositivo transcatéter e deslocando o folheto anterior da válvula mitral em direção à via de saída do ventrículo esquerdo. E o que a gente viu é que quando essa área ela é abaixo de 170, 180
milímetros quadrados, você aumenta muito o risco da ocorrência dessa complicação. Que no principal registro da doutora Mayra Guerreiro, mostrou uma taxa de obstrução muito alta, acima de 30%, no valve IMEC, quando você tem então essa condição, né? Que é o caso dessa paciente. Então, resumindo os achados tomográficos, os pontos-chave da válvula aórtica, então, a gente tem uma área valvária e o perímetro para a escolha do tamanho da prótese, a aorta ascendente, tamanho adequado, a altura da coronária direita um pouquinho mais baixa, e o acesso vascular pode ser por transfemoral por qualquer um dos membros inferiores. E os pontos-chave da válvula mitral, que é o que chamou mais atenção, então, ela tem um MEC score que pontua 7, ela tem uma distância do anel mitral até o septo de 20 milímetros, e essa distância vocês também consideram ela importante, né, Henrique? Exato. Aí, então, em relação ao MEC score, a gente usa para o ancoramento da prótese, o ideal é ser maior ou igual a 8, então 7 já está 1 abaixo, então teria o risco de embolização. Além disso, a neo-LVOT a gente utiliza então em torno de 170, 180, e no caso deu 80, né? E essa distância do septo, né, do septo até o anel mitral, a gente utiliza em torno de 17, 17,8, 18 milímetros. Aí deu um pouquinho acima, mas é algo tão tênue, né, que se você puxar um pouquinho para cá, mudar um pouquinho a angulação, medida, né? Dependendo da fase do ciclo cardíaco, isso pode alterar. Então a gente se baseia mais na prática por essa área. Então seria um caso, assim, não estaria contraindicado, né, mas seria um risco mais acentuado. Para completar, além dela ser uma paciente de alto risco com doença multivalvar, ela ainda tem esse cateterismo, né, Henrique? Exato, né? A gente sabe que esses pacientes com MEC e com doença na válvula aórtica degenerativa, até 50%, dependendo do estudo, tem algum grau de doença coronária. No caso dela, a gente já viu pela tomografia que tinha muito cálcio coronário, então por isso indicamos, né, a cinecoronariografia, mostrou que a DA, a artéria principal, são lesões discretas a moderadas, coronária direita de grande importância com uma lesão importante no terço médio, tem um diagonal, mas é um diagonal que não é tão grande, talvez moderado para discreto, com uma lesão grave no ósteo. E tem esse marginal, que a gente consegue ver aí, que é um bom marginal, com essa lesão de 70%. Então, em termos assim, da coronariopatia, acho que talvez não tenha a imagem da coronária direita, acho que só essa, né, da esquerda. Mas, do ponto de vista de intervenção, a gente poderia pensar, eventualmente, se for indicado, tratar a coronária direita e esse ramo marginal e deixar o restante em tratamento clínico, né? Então, eventualmente, nesses pacientes que têm angina, que tem sintoma, né, a gente pode até discutir, eventualmente, se for realizada a TAV, de tratar de maneira preemptiva, né, antes do procedimento a coronária. Trata primeiro a coronária e depois faz a A gente tem sido bastante conservador no tratamento da coronariopatia pré-TAV, né? Então a gente trata assim quando é uma área em risco muito grande, quando o paciente tem assim bastante angina, quando é uma lesão suboclusiva em vaso principal, ou o paciente que teve um quadro tem um quadro de síndrome coronariana aguda, que também não é infrequente nessa população. Então, em geral, em linhas gerais, mais ou menos nessas situações. E o fato dela já ter DAC estabelecida, isso influencia na tomada de decisão de escolha de prótese, quando você vai fazer intervenção valvar? Sem dúvida, a gente busca próteses cujo acesso coronário no futuro ele é mais fácil. Então, a gente tem alguns estudos mostrando, né, que o acesso coronário ele é mais facilitado em próteses menores, geralmente expansíveis por balão, e no caso das próteses autoexpansíveis, o que a gente pode fazer é uma técnica chamada alinhamento comissural, que o cirurgião já faz isso há décadas, que é tirar a comissura, né, que atrapalha o acesso coronário da frente do ósseo da coronária, principalmente da coronária esquerda. Então a gente tem alternativas, mesmo com os dispositivos autoexpansíveis, de viabilizar no futuro, né, esse acesso à coronária. Então, essa paciente, a grande discussão foi se faria cirurgia de troca valvar combinada ou se a gente faria tudo catéter.
Aqui a gente trouxe alguns estudos que complementam exatamente isso que o Dr. Henrique estava falando. Então, esse estudo aqui, Henrique, é o que fez o cálculo do Max-Score, não é? Esse, na verdade, é o do preditor de obstrução. Isso, da via de saída. Então, esse foi o estudo que mostrou que aqueles pacientes que têm a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo por esse deslocamento, nessa população aí desse estudo, eram quase 200 pacientes, 26 tiveram essa obstrução, e vejam que a mortalidade é 1/3 de mortalidade, quase 20% de necessidade de conversão para cirurgia, né, de taxa de reintervenção e sucesso baixo do procedimento. Então, realmente é uma complicação que a gente deve realmente evitar de todas as formas, né? E acho que no próximo aí mostra bem, ilustra como que a gente faz na prática, né? Esse cálculo dessa anel LVOT. Vejam que a gente embaixo lá plota, né? No valve-in-valve, valve-in-ring, valve-in-mac, a gente plota, né? Essa válvula transcatéter que vai ser colocada naquele paciente individualmente, vê exatamente ali na orientação do ponto, né? Onde o septo é mais bojudo, né? E aí naquela região ali a gente vê o que sobra, né, de área, que faz essa meia-lua e calcula essa área. E novamente, quando essa área é abaixo de entre 170, 80 até 200, aumenta, tem muito risco para que ocorra essa complicação. E esse risco ele é crescente, né, entre as modalidades, entre valve-in-valve, valve-in-ring e valve-in-mac, né? Valve-in-mac é o maior risco. Por quê? Porque você não tem o post da prótese cirúrgica, nem no ring, nem no mac, para proteger e não deixar o folheto migrar tanto em direção à via de saída. Ao passo que com valve-in-valve é menos de 5%, com valve-in-mac em torno de 30% dos pacientes podem ter essa complicação. E, obviamente, agora com essa análise tomográfica a gente conseguiu mitigar, né, essa complicação grave. Eu vi um editorial uma vez que o autor ele classificava como the good, the bad and the ugly, né? Exatamente, exatamente. E aí agora, assim, esse aqui ainda está falando um pouquinho do risco de obstrução, né? Que aí, na verdade, ele coloca nessa curva ROC, né, todas essas medidas, né, e a gente vê que a melhor é realmente essa anel LVOT, em segundo lugar, essa distância, né, entre o septo interventricular e o ânulo mitral. Dos preditores que vocês usam, né? Isso, exatamente. Aqui ele coloca mesmo. Aí aqui o trabalho da Mayra Guerreiro, né, que trouxe objetivou trazer de uma forma mais simples quantificar, né, algo que era subjetivo. Exato, então pega esses aspectos, né, do cálcio circunferencial no anel, cálcio no folheto, cálcio no trígono, espessura do cálcio, e vai graduando cada um desses pontos, né? Então, a partir de 7, você pode fazer o procedimento, assim, com algum risco um pouco maior, mas o ideal na prática é que ele esteja acima, maior ou igual a 8, 7 seria o intermediário, que é possível fazer, aí a gente usa mais oversize, enfim, programa melhor, né, esse procedimento, e abaixo de 7 estaria contraindicado. Nesse caso, então, essa paciente foi discutida em HeartTeam, realmente por tudo que o Dr. Henrique já pontuou. A gente optou por fazer a primeira abordagem minimalista com TAV e, no segundo momento, avaliar a mitral para ver o que é possível ser feito diante do risco aumentado de todas essas complicações que ela tem. O caso de hoje foi esse, então, né, Henrique? Eu acho que é um caso muito interessante, né? Mostra, Pamela, como essa questão da idade. É uma senhora de 70 anos. Você calcula o risco, o score dela, não é assim tão alto, mas tem esse MEC. Então, você precisaria, com risco de disjunção, né? Trocar a mitral, trocar a aórtica, colocar eventualmente pelo menos 2 pontes, quer dizer... Então, na hora que você vai somando esses procedimentos, tempo de SEC, véia hipertrófico, cavidade pequena... Então, muitas vezes aquele tipo de paciente, né, que a avaliação clínica, o olhar clínico, a discussão do HeartTeam ela é importante, né, para a escolha desse melhor tratamento. E eu acho que de um tempo para cá ela começou com angina, né, e talvez valeria a pena nessa paciente, como ela tem angina, né, mesmo tendo a estenose aórtica, talvez abordar 1 ou 2 coronárias. E atualmente na prática, por conta de volume de contraste, ainda mais tendo em vista que ela já tem, né, uma doença renal crônica, talvez fazer isso parcelado, né, fazer primeiro a coronária e no segundo momento fazer a TAV. E o último comentário já acabando, Pamela, a gente tem
um estudo prospectivo no INCOR, justamente nesse tipo de paciente com doença renal crônica, não dialítica, clearance reduzido, de fazer a TAV sem nada de contraste, inclusive para a parte periférica usando CO2, que é uma técnica mais avançada que não usa contraste, e com CO2 você consegue ver super bem. E aí faz o implante de uma prótese autoexpansível, ecotransesofágico, vê a altura do implante. A gente já fez 25 casos na fase inicial e agora já vamos para o 10º caso da segunda fase, né, que vão ser mais 50, então 75 no total. E nessa primeira fase de 25 foi até premiado, né, no congressos o ano passado, foi super bem, então talvez seja para esse tipo de paciente uma alternativa também interessante. Aguardar os próximos resultados, então, desse trabalho. Henrique, muito obrigada a todos. Esperamos vocês na próxima discussão com o especialista. Valeu, pessoal. Um abraço.